Graça e paz, amados. Eu gostaria de ler em 1 Reis, capítulo 17, o verso 1 com você. Abra sua Bíblia, se você puder, onde você estiver agora. Abra sua Bíblia. Capítulo 17, versículo 1 do livro de 1 Reis. Diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Eu quero orar com você nesta noite. Eu gostaria que você agora, juntamente com a sua família, vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, eu gostaria de orar por você, orar pela tua família, abençoar a sua vida. Eu creio no poder de Deus. Eu creio que o nosso Deus é um Deus de milagres. Por isso eu quero abençoar a tua vida. Eu peço que você agora nesse instante coloque a mão no seu coração, ou então pegue na mão desta pessoa que está do seu lado, seja esposa ou filhos, ou amigos, quem quer que esteja com você aí agora, tá? Se você puder pegar na mão desta pessoa ou colocar a mão no seu coração, faça isso. Eu quero orar pela tua vida agora. Pai, nós oramos agradecidos por esta noite especial. Oramos agradecidos, ó Pai, por este culto, esta celebração. Nós desde já entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Eu entrego nas Tuas mãos esta família, Pai, este homem, esta mulher, jovem, crianças, todos esses idosos que nos assistem, ó Pai, nessa noite. Eu peço, meu Deus, que eles sejam alcançados e abençoados pelo Senhor. Que o Espírito de graça, que o Espírito de amor, de unção, de sabedoria, seja derramado sobre as suas vidas. Eu rogo, Deus, pelas suas vidas e peço, Pai, que o Senhor os guarde e os livre da maldade deste mundo. Pai, que o Senhor proteja estas famílias, que o Senhor os guarde, guarde os seus corações, guarde, Pai, as suas almas, as suas emoções, guarde o seu corpo, guarde, Pai, enfim, tudo aquilo que eles têm, que eles possuem, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor concedeu a eles. Pai, eu lhe peço no nome de Jesus, sejam guardados, protegidos e abençoados. Pai, eu profetizo também sobre as suas casas, sobre as suas famílias, eu profetizo o melhor do Senhor. Que haja abundância, prosperidade, que haja provisão, Pai. Nem sempre, Pai, o Senhor nos dá aquilo que necessitamos, mas o Senhor nos dá aquilo que precisamos. E o Senhor sabe, ó Deus, aquilo que teus filhos precisam. Tu sabes da necessidade deles, Pai. Por isso eu oro, meu Deus, e peço que haja provisões sobre as suas casas, sobre as suas vidas, sobre as suas famílias. E que haja o consolo do Senhor. Consola os corações, dê paz, dê segurança. Pai, é no nome de Jesus que eu peço. Todo medo seja repreendido. Todo medo seja repreendido. E que haja paz nesses corações, que haja consolo, pois eu oro os abençoando, aqueles que perdeu entes queridos, que perdeu amigos, parentes, Pai, eu oro os abençoando, profetizo sobre as suas vidas, que haja paz nos seus corações, que haja paz, que haja refrigério do Teu Espírito Santo, Pai, no nome de Jesus, nós cremos, Pai, no poder do Senhor, que traz consolo, amor e esperança, e é isso que eu peço, Deus, que esses corações sejam cheios de amor, de esperança e do Teu consolo e da alegria que vem do Teu trono. Pai, no nome de Jesus, eu oro os abençoando. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Mais uma vez, muito bem-vindos novamente ao nosso culto online. Lembrando que domingo que vem nós teremos culto online novamente, quarta-feira, quarta de milagres. Também o nosso culto será transmitido. Desde já estejam convidando pessoas para que mais famílias possam participar conosco, que está orando, intercedendo juntamente conosco. Nós lemos agora em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, que nos fala um pouco da história de Elias e um pouco sobre esse profeta Elias, também sobre os profetas, que eu quero compartilhar nesta noite com vocês. A história de Elias é muito interessante, muito conhecida, passou na época de Acabe e Jezabel, reis que eram muito maus, esses reis. Foi um período muito tenebroso, foi um período muito difícil, e foi durante esse período que Deus chamou esse homem.
Foi durante um período vamos dizer, um caos, se tratando de perseguições, porque muitos homens de Deus foram mortos, né? Assim como havia uma impiedade, uma maldade muito grande naqueles dias. E Elias foi justamente chamado nesse período. Para você que talvez não conheça muito a história de Israel, Israel estava dividido em 2 reinos, Israel e Judá. E o reino de Israel, onde Acabe e Jezabel reinavam, né? O reino de Israel teve, ou melhor, 19 monarcas, teve 19 reis. Desses 19 reis, todos foram ímpios. Todos os 19 reis foram ímpios. E Acabe, poderia dizer que Acabe e Jezabel foram os piores desses 19 reis ímpios que houve. O reino de Judá teve 17 reis, enquanto que 9 foram retos, né? Ou melhor, 8 foram retos e permaneceram firmes nos caminhos do Senhor, 8 foram ímpios. Mas no reino de Israel, todos os 19 foram ímpios e maus, e Acabe e Jezabel eram os piores. Em Ezequiel 22:30, a Bíblia nos diz o seguinte: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. E busquei um homem que estivesse tapando o muro. Eu busquei um homem que estivesse perante mim, na brecha, estivesse diante de mim, fazendo a minha vontade, para que eu não destruísse essa terra. Eu torno a perguntar de novo a você que está me assistindo: tem profeta aí dentro da tua casa? Deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia nos diz no Novo Testamento que todo crente, todo cristão é um sacerdote. Fala do sacerdócio universal. Todo cristão é um sacerdote. Todo servo de Deus é um sacerdote. E todo sacerdote, preste bem atenção nisso, todo sacerdote é um profeta. Todo sacerdote é um profeta. Guarde bem isso no teu coração. Então você, meu amado irmão, minha amada irmã, você que nos assiste, você é um profeta. E os sacerdotes na época eram homens santos que ouviam a voz de Deus, mas os profetas eram homens que falavam a palavra de Deus. Então o profeta é aquele que fala a palavra de Deus. Então a nossa boca, preste bem atenção, a nossa boca e a nossa fé determinam o resultado para a nossa vida. Então entenda a importância de ser um profeta, e você é um profeta de Deus. Então entenda que como profeta você fala, você proclama a palavra de Deus. E a nossa boca e a nossa fé determinam o resultado para a nossa vida, ou para as nossas vidas, para as nossas famílias. O objetivo dos profetas naquela época não era ficar prevendo o futuro. Esse não era o objetivo dos profetas de Israel. Assim como o objetivo ainda dos profetas, tanto naquela época como hoje, tá? É reparar, alertar, encorajar, persuadir, né? Ou seja, esse é o convencer, né? É o objetivo da profecia. Alertar, encorajar. Tirando um pouco aquela ideia que muitos têm, que o profeta é aquele que está sempre prevendo o seu futuro, né? Sempre que você chega diante dele, ele está prevendo o futuro e está dizendo algo sobre o futuro, é futuro, futuro. Ei, esse não era o objetivo dos profetas de Israel. Eles proclamavam, eles alertavam e eles também encorajavam. E esse também é o seu objetivo como profeta de Deus nessa geração, nesses dias, de encorajar, de alertar, sabe, de proclamar a palavra de Deus. Todas as vezes que você está proclamando, anunciando a palavra de Deus, você está exercendo o ministério profético. Todas as vezes que você está encorajando alguém, encorajando o seu irmão, encorajando pessoas, você está exercendo o ministério profético, porque ele é um ministério para encorajar, e era isso que os profetas faziam. Eles falavam a palavra de Deus e eles encorajavam reis, homens e mulheres daquela época. E muitas vezes Deus manifestava a palavra e eles encorajavam um pouco.
Então não eram pessoas para ficar fechando os olhos e tentando adivinhar o futuro. Não é esse o papel do profeta, não é esse o seu papel. O seu papel como profeta de Deus, como eram os profetas do Antigo Testamento, é proclamar a palavra de Deus, é alertar, é encorajar, não é gerar medo, mas encorajar, porque Deus se faz presente, Deus está com seu povo, Deus está com sua igreja. Nada saiu do controle de Deus, muito pelo contrário. Talvez é dias, como profeta, nós dizermos: fique calmo, Deus está no controle de todas as coisas. Como foi na época de Jó. Jó entendeu que Deus estava no controle. Ei, Deus está no controle. Isso prova que Deus está no controle. Não é os homens que estão no controle, não são as autoridades que estão no controle da situação, é Deus. Sabe, essa é uma maneira de, talvez, o que está acontecendo. Nós precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Então, mais do que nunca, devemos colocar o nosso coração, a nossa vida na dependência de Deus e continuar proclamando o reino de Deus, encorajando, alertando. Use a mídia, aí use os meios que você puder, através do seu celular, do telefone. Proclame o reino de Deus, anuncie o reino de Deus, encoraje as pessoas, leve a esperança em Cristo Jesus, leve o amor de Deus. A Bíblia diz que onde há o amor de Deus, o perfeito amor, e esse perfeito amor lança fora todo medo, todo terror, enquanto a mídia sensacionalista fica gerando medo, gerando pânico, gerando confusão na mente das pessoas. Você, como profeta de Deus, porque todo sacerdote é um profeta, e você é um profeta de Deus, comece a lançar esperança e amor, porque onde há amor, o medo é lançado fora. Então comece a proclamar o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Comece a anunciar esse amor, comece a falar da palavra de Deus, comece a transmitir tudo aquilo que você tem recebido de Deus durante todos esses anos. Agora é época de você profetizar sobre os lares, sobre as casas, sobre a sua própria casa, família, mas também sobre outras famílias, declarando o poder e o amor de Deus. Uma das lições importantes sobre profeta, sobre profetas que ficam na brecha, é que Deus busca pessoas especiais em tempos difíceis. Elias foi chamado num tempo muito difícil. Elias foi chamado num dos piores momentos, vamos dizer, da história, porque era quando Acabe e Jezabel estavam reinando, e eles foram um dos piores reis que houve da época. Então imagina, Elias é chamado nessa época, e Deus não chamou nenhuma pessoa que estava na corte, Deus não chamou nenhuma pessoa que estava na escola de profetas, Deus não chamou alguém que estava vivendo em meio ao povo da época, vamos dizer, pessoas comuns, morando em casas comuns, não. A Bíblia diz que ele foi chamado de Tisbé, uma cidade que não é conhecida, uma cidade simples, uma cidadezinha que não era famosa, né? Um homem rude, um homem, vamos dizer, um homem que não tinha muito controle naquilo que se falava, um homem talvez um pouco grosso naquilo que ele falava, naquilo que ele dizia, vamos dizer que ele não era muito educado. Elias era um homem bravo, sabe, um homem rude. Foi um homem assim que Deus chamou. Talvez se pensássemos hoje, talvez se você parasse para pensar, se fosse hoje, você ia falar: poxa, esse homem não é qualificado para ser um profeta nesses dias. Esse homem não é qualificado para trazer uma mensagem de esperança e de vida nesses dias. Esse homem não tem nenhuma qualificação para isso. Hoje, muitos até elogiam e falam da vida de Elias, porque a história dele está relatada na Bíblia do início ao fim. Então a gente conhece o início e conhece o fim da história. Então é muito fácil dizer: poxa, Elias era o cara. Ei, se fosse naquela época, você não dizia isso quando Elias entrou no cenário, porque não era nenhuma pessoa conhecida, nem da escola de profetas, nem da nobreza, sabe? Era uma pessoa totalmente, falando de forma racional, provavelmente não seria qualificado para tal ministério, ou seja, para ser um profeta, um homem de Deus. Mas foi essa pessoa que Deus chamou, porque Deus chama pessoas especiais para tempos difíceis. E Elias foi esse homem que Deus chamou quando as coisas iam de mal a pior. Esse homem simples, porém, para Deus, um homem especial. E é isso que eu quero dizer a você: você é uma pessoa especial. Talvez para muitos uma pessoa simples, talvez para muitos
Para muitos, uma pessoa que não tem a qualificação adequada para tal ministério, para tal função e assim por diante. Mas Deus olha para você e vê você uma pessoa qualificada. Deus olha para você e vê você uma pessoa especial. Deus olha para você e te chama para te usar, ou seja, chama você para se colocar na brecha, ou seja, Ele quer usar você com os seus dons. Por quê? Porque você, para Deus, é uma pessoa especial. Guarde bem isso no teu coração. Vivemos tempos difíceis e você é a pessoa especial para esses dias. Deus está chamando você para proclamar o reino de Deus. Deus está chamando você para anunciar e falar de todas as verdades que Ele tem lhe ensinado e colocado no seu coração. Você é esse profeta para encorajar, para alertar e também para reparar, ou seja, para corrigir. Porque essa era a função do profeta, esse era o trabalho do profeta, reparar, corrigir. É tempo de chegarmos, sabe, fazermos o que Deus quer, como foi na época de Elias. Quando Deus chamou Elias, foi justamente porque ele tinha coragem de dizer: olha, isso está errado, isso é isso, e as coisas vão acontecer assim, dessa forma, e pronto, Deus quer desse jeito. Ele era um homem corajoso, ousado, né? Por isso ele chegou diante de Acabe e falou o que tinha que falar, porque ele tinha coragem, né? Era um homem corajoso para fazer isso, e ele fez. Um homem rude, mas porém corajoso. Ei, você é especial, e Deus quer usar você nesses dias difíceis. Você é a pessoa especial para os tempos difíceis. Você é o profeta para os tempos difíceis. Você é o profeta que Deus chamou para corrigir. Você é o profeta que Deus chamou para encorajar. Você é o profeta que Deus chamou para proclamar a sua palavra. Todo sacerdote é um profeta. Portanto, você cristão que me ouve é um profeta de Deus para esta geração, para esse tempo que nós estamos vivendo. Então comece a abrir a sua boca e proclamar, profetizar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre esta cidade, sobre esta nação, as bênçãos de Deus, a cura, o livramento, o consolo de Deus, o amor de Deus. Uma outra lição importante que nós entendemos nessa história de Elias, assim como também na mensagem de Ezequiel, quando Deus busca uma pessoa que esteja perante Ele, tapando o muro, é que aquilo que Deus faz muitas vezes nos surpreende, ou seja, os métodos de Deus são surpreendentes, assim como Ele chamou um Elias, que aos olhos de muitos era totalmente desqualificado. Imagina Davi. A Bíblia diz que quando Davi disse que ia enfrentar Golias, os irmãos dele riram. Poxa, esse menino insignificante, sem nenhuma qualidade, ou melhor, sem nenhum preparo para a guerra, não tem nenhum treinamento para a batalha. Eles riram dele, eles curtiram com a cara dele. Mas vocês conhecem o final da história e sabem que ele venceu, ele conquistou, porque os métodos que Deus usa nos surpreende algumas vezes. Você conhece a história, por exemplo, de Josué? Olha, quando você lê na Bíblia e você já vê o final da história, tudo muito bonito. Mas imagina se fôssemos transportados para aquela época, e agora você vê um exército dando voltas, sabe, aí em volta de muralhas, 7 voltas ali marchando e tudo, tocando buzina, gritando e dizendo que, e o povo acreditando que muralhas que eram muito resistentes, muito fortes e altas, iriam cair. Olha, isso racionalmente falando é difícil de aceitar, é ilógico, é uma loucura. Mas os métodos de Deus são surpreendentes. O que eu quero dizer com isso? Você é um profeta de Deus. Talvez você se ache tão insignificante, tão incapaz, mas Deus quer usar você. Se coloque na brecha e permita Deus usar você. Você é especial, Deus ama você, você é amado por Ele. A sua casa, a sua família é amada por Deus. Eu não sei o que tem acontecido na tua casa, na tua família, mas entenda que apesar de tudo você é amado. No final da história de Jó, interessante, durante todo o período de Jó, independente de tudo que ele passou, ele sempre reconhecia que tudo vinha de Deus e que Deus deu tudo e que Deus poderia tomar tudo, e ele reconhecia em tudo a soberania e o amor de Deus. E ele chegou a dizer: antes eu conhecia Deus de ouvir,
Agora eu conheço Deus, não só de ouvir, mas de ver, de experimentar Deus. Agora eu tenho experimentado o amor e a presença de Deus, mesmo através dos sofrimentos. Então você, como profeta, precisa proclamar esta palavra de Deus também a este mundo. Este mundo precisa estar vendo Deus, apesar de tantas guerras, de tantas lutas, de tantos problemas, de tanta maldade que existe nele, sabe? As pessoas ainda precisam ver Deus. Deus se faz presente, Deus ainda quer salvar o homem, quer libertar, quer curar o homem. E Deus, para fazer isso, Ele quer usar você. Você é a pessoa especial. Talvez você que se sinta o mais desqualificado, você é essa pessoa especial que Deus está chamando como profeta para esta geração. Então se coloque diante de Deus e deixe Deus usar você. Dê uma olhada aí à sua volta, sabe? Você vai perceber que as necessidades são grandes. Ainda há grandes necessidades e Deus ainda está procurando pessoas para serem usadas. Permita Deus usar você. Permita Deus falar através de você. Seja um profeta de Deus. Permita Deus falar através de você quando você abrir a sua boca dentro da sua casa, com seus filhos, com a esposa, com seu marido, quando você abrir a sua boca no seu trabalho, no seu dia a dia, seja também através da mídia aí, quando você estiver digitando ou gravando. Permita que Deus use você, entenda e guarde no teu coração, você é um profeta de Deus. E sempre que você abrir a tua boca e falar, fale verdadeiramente como um profeta. Proclame a palavra de Deus, encoraje, convença as pessoas do amor de Deus, corrija, exorte. Que Deus continue usando você, que você seja esse instrumento de bênçãos, que você seja esse profeta de Deus, que você seja esta voz de Deus, este call, esta voz de Deus para esta nação, que Deus possa usar você, assim como eu sei que tem usado em outras épocas, que Deus continue usando você, nesta época, nesses dias difíceis, que você seja um instrumento, que quando passarmos tudo isso e você olhar para trás, você vai perceber que você foi um verdadeiro profeta em dias difíceis. Elias foi esse profeta em dias difíceis, foi o homem especial para um tempo difícil. Que você seja este homem, ou esta mulher, ou este jovem, ou adolescente especial, chamado por Deus para um tempo difícil, para tempos difíceis, ou para dias difíceis em que nós estamos vivenciando. Que você seja esse instrumento de Deus, que você possa olhar para trás e um dia ver o quanto Deus te usou, porque era isso que Deus fazia. Os profetas viveram em épocas difíceis. Imagine em Israel 19 reis por mais de 300 anos, 19 reis, e os 19 foram ímpios, e durante esse período houve vários profetas de Deus. Então eles viveram sempre em épocas difíceis. Então você é esse profeta, que você possa um dia olhar para trás e perceber que você foi um instrumento de Deus, que você foi um grande instrumento nas mãos de Deus, que Deus te usou de forma poderosa para abençoar esta geração. Que Deus te abençoe, que a paz do Todo-Poderoso te acompanhe, que haja paz no teu coração, lembrando que paz não é ausência de conflito, mas paz é presença de justiça, é presença de Deus na tua vida. Feche seus olhos, quero orar por você, quero orar pela tua família, quero profetizar sobre a tua casa. Pai, nós oramos mais uma vez agradecidos, ó Deus, pela tua palavra. Oramos agradecidos, ó Pai, por essas pessoas que nos ouvem, nos assistem. Pai, eu profetizo sobre as suas vidas, sobre as suas casas, que haja um mover sobrenatural do Senhor, Pai, que haja provisões do Senhor, que haja um derramar de cura, de poder, de unção. Pai, há muitos profetas me ouvindo, ó Deus, esta noite, e que o Senhor os use com graça, que ao abrir da boca, ó Deus, eles possam, ó Deus, liberar palavras que corrijam, palavras que consertem, palavras que encorajam, ó Deus, que hajam palavras que transformem, meu Deus, que hajam palavras que libertam e que cure. Pai, no nome de Jesus, sejam instrumentos, ó Deus, de bênçãos para esta geração. Pai, use eles no nome de Jesus. São profetas, são pessoas especiais para um tempo difícil.
difícil. Pai, são pessoas especiais, ó Deus, para esses dias e para esta geração, e que sejam, Pai, esses instrumentos abençoados, ó Deus, e que sejam usados de forma extraordinária e sobrenatural, pois eu oro, Pai, e profetizo sobre as suas vidas no nome de Jesus. Grandes profetas do Senhor, que as palavras das suas bocas, ó Deus, sejam palavras transformadoras e que venham mudar, ó Deus, e transformar esta geração para a tua glória. Pai, mais uma vez, como profeta, eu oro, Pai, rogando o consolo e as provisões do Senhor sobre esses lares, sobre essas famílias, no nome de Jesus. Que a bênção do Senhor, ó Deus, continue sobre eles, sobre as suas casas. Assim eu oro os abençoando no nome de Jesus e para a tua glória. Amém e amém, Senhor Jesus. Que esta semana seja uma semana de bênção na tua vida, que o Espírito de Deus esteja sobre você. Quarta-feira teremos o nosso culto online e você é convidado a estar conosco. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês agora e para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus.